Muito bem, estamos de volta e olha só, no ano já está praticamente acabado e como todos sabem, no dia 1º de janeiro, o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, assume definitivamente a presidência do Brasil. Mas as novidades deste novo governo não param. Confira os detalhes no VT a seguir da Isabel Rufino. O novo governo, presidido por Jair Bolsonaro, do PSL, está cada vez mais perto de tomar posse. E na última semana foi confirmado pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o fim do Ministério do Trabalho. As funções da pasta serão divididas agora entre os ministérios da Justiça, da Economia e da Cidadania. Além disso, o futuro chefe da Casa Civil confirmou também que o governo terá 22 ministérios a partir de 2019, sendo assim, mais do que os 15 prometidos durante a campanha eleitoral. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas. Bom, toda segunda-feira você já sabe que a presença aqui é dele, do nosso companheiro, nosso parceiro, Dr. Antônio Carlos Gogoni, advogado, que sempre traz todas as informações com muita clareza, com profundidade, principalmente de uma forma muito fácil de entendimento. Boa noite, Gogoni. Obrigado mais uma vez por compor esse quadro. Gil, o prazer é totalmente nosso e estaremos aqui sempre que chamados. Sempre, então, toda segunda-feira você sabe que o plantão é do doutor. Cá estaremos. Então tá certo. Gogoni, todo mundo ouviu aí nesse VT de abertura, o nosso presidente Jair Bolsonaro assume então, embora ele tenha sido diplomado hoje, ele assume dia 1º de janeiro definitivamente o cargo de presidente da República aqui do Brasil. Obviamente, durante todo esse período, Gogoni, teve muita confusão nessa escolha dos ministros, muita gente polemizando, muita gente perguntando, vai diminuir o número de ministérios ou não? De repente ele lança algo que o ministro Onyx lançou. Onyx, né? Assim que agora a pronúncia é Onyx ou Onyx? Para mim significa pedra, que se chama Onyx. Onyx, né? Mas eu já ouvi muito falar Onyx. Ele declarou então a semana passada o fim do Ministério do Trabalho. Muita gente ficou preocupado. Como ficariam os direitos? Ora, talvez o fim da pasta não signifique, obviamente, o fim dos direitos. Então, da sua forma bem esclarecedora, vamos tentar elucidar esse assunto, Gogoni. O que acontece? Getúlio Vargas criou na década de 50 o Ministério do Trabalho exatamente para dar uma guarida para o trabalhador, criou a carteira do trabalho, os benefícios, essa coisa toda que todo mundo conhece. A maneira de colocar o Ministério como status é simplesmente como status. Sim. Porque isso não significa dizer que deixando de ser ministério e sendo acoplado para uma outra pasta e ser uma secretaria, é como você bem disse, não significa a perda de direitos. Claro. O Ministério do Trabalho, nos últimos tempos, ele se transformou num verdadeiro cartório. E nesse cartório estavam existindo coisas inconfessáveis, inclusive vendendo cartas sindicais. Pois é. Que o diga lá, salvo o melhor juízo, né? Eu não sou juiz, eu sou advogado, a Cristiane Brasil. Que nem tomou posse pelas denúncias de dar continuidade a esse grande sindicato. Exatamente. E em razão disso, até eu acho que para desmistificar essa situação, o presidente eleito ele acabou transformando isso numa secretaria, onde vão existir vários órgãos que, afinal das contas, será o do trabalhador e como se fosse o Ministério do Trabalho. Ficou dividido, para o senhor e a senhora aí de casa ter uma noção, entre o Ministério da Justiça, do Moro, que vai cuidar de algumas coisas que o Ministério do Trabalho cuidava, o da Economia, obviamente, para tratar dos aumentos, dos reajustes e tudo mais, e também tem um outro Ministério da Ação Social. Ação Social, exatamente, que também irá cuidar da não perda dos benefícios adquiridos já pelos trabalhadores. Então, para que a gente possa explicar isso para quem está em casa, os direitos ficam mantidos, as obrigações também, direitos e obrigações, tanto para os
empregados como para os empregadores. É uma questão de nomenclatura. Só isso. Apenas isso. E ficou muito claro, o presidente eleito deixou claro que ele não quer um cabide, ele não quer engordar os custos da União com um departamento, obviamente, que fica ali fazendo ações erradas. Uma coisa tem que ser dita, Gil. O presidente eleito, agora ele vai governar para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Até outro dia ele era candidato e ele foi candidato no primeiro turno, ele obteve uma votação esplêndida, todavia foi parcial. Sim. E complementada no segundo turno. Então, hoje ele é presidente eleito do Brasil. Então, nós temos que esquecer as rusgas do passado e dar uma oportunidade para ele governar. Não tenha dúvida. É uma pessoa simples, me parece que uma pessoa dedicada, como egresso do Exército, é uma pessoa disciplinada. Claro, o militar em geral, ele é pois assim. Está se cercando de bons nomes e o governo se faz com bons nomes e com bons ministros e com bons assessores, ou seja, com todo aquele aparato que é necessário para poder governar. Gogoni, não, ainda dentro desse assunto, mas já abrindo uma nova brecha, talvez até o tema para a semana que vem, a reforma da Previdência, que já é algo que ele já vai herdar, que durante todo esse ano não foi resolvido, ele vai ter que mexer nisso, ele vai ter que dar uma olhada de como isso vai funcionar. Tomando essas atitudes, você acha que ele ganha força no Congresso para conseguir aprovação? Todo presidente eleito, todo governador, todo executivo eleito, ele tem que aproveitar o capital político com que ele saiu das urnas, para poder fazer as mudanças necessárias. Porque depois, no decorrer do tempo, existe um desgaste natural e o capital político vai se esvaindo, vai enfraquecendo. E nessa toada, se ele não fizer agora, ele não faz mais. Não consegue fazer mais, não pode perder o momento. E vou dizer, Gil, ainda que atinja a mim, atinja você, atinja os nossos colaboradores aqui, é necessário que se faça uma reforma da Previdência. Perfeito. Porque senão o Brasil não vai ter solução. Eu acho que esse é o caminho que todos nós esperamos para o Brasil, como brilhantemente disse o Gogoni. Obrigado. É hora de unir e dar a oportunidade para que ele possa fazer realmente um grande trabalho. Nós recebemos com muito orgulho e satisfação, mais uma vez, o Dr. Antônio Carlos Gogoni, advogado, parceiro aqui da TV+, que vem todas as segundas-feiras numa linguagem muito direta, muito objetiva, esclarecedora e com muita competência sobre todos os assuntos, falar aqui na nossa sala de bate-papo. Gogoni, quem quiser fazer contato, o e-mail e o telefone. O WhatsApp. O telefone com o WhatsApp é 99735-6185. Tem um fixo também, né? 4438... 2210. Perfeito. Se você me permitir, claro. Hoje eu fui agraciado ali na Rua Bernardino, Avenida Portugal, lá do 1º de Maio, tem uma banca lá de um amigo meu chamado Chalaça, que ele vende discos antigos, e hoje passando por lá, como de costume, eu sempre o cumprimento, falou, doutor, viu o senhor lá na TV+, o senhor está parecendo um jurista, que isso, que aquilo. Chalaça, obrigado pela gentileza. Grande abraço. E outras pessoas também que nos assistem e comentam. Estou sempre à disposição. Beleza. Obrigado, Gogoni. Então, até segunda-feira que vem. Tá bom? Ok. Obrigado.